Tá gravando? Vai. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Com muita satisfação que hoje eu vou mediar aqui a conversa no projeto Direitos Humanos em Diálogo. É um projeto que tem temas interdisciplinares, conversando com pessoas de diferentes áreas. Hoje, né, a gente vai ter a professora Camila Dias, da UFABC, o meu colega Luiz Fábio, da UFC, o deputado Paulo Teixeira, do PT, e a Fernanda Prates, que atua no Conselho Penitenciário no Rio de Janeiro. É isso, né, Fernanda? Pronto. Então, a conversa de hoje, né, o tema proposto é se há espaço para barrar o punitivismo na política. Então, eu queria já começar esse debate, né, perguntando para Camila, né, em 5 minutos, e vou já deixar você numa questão difícil, porque esse tema é um tema bem espinhoso, eu acho, para ambos os espectros políticos, né? Tem como barra, a gente hoje pode identificar algum espectro ou algum partido ou algum campo da política que é contra o punitivismo, porque o que a gente tem visto nos últimos anos, né, é o aumento do punitivismo tanto pelo lado de partidos, né, que são mais ligados até a pautas de direitos humanos, né? Como que a gente vai construir uma agenda menos punitivista, em que falar a palavra desencarcerar não seja um palavrão? Como que a gente constrói isso, Camila? 5 minutos. Olha que pergunta fácil. Obrigada, né? Não, eu nem sabia que ia ser a primeira, mas enfim. Gente, boa tarde a todos. Muito bom, né, reencontrar a Mariana, o Luiz Cláudio, o Luiz Fábio, que todo dia tem que falar com ele, quase. Muito bom aqui encontrar o Paulo e a Fernanda, né, e todos que estão aqui. Agradeço muito a Mariana pelo convite. O ano passado eu participei também, né, um projeto muito bacana, importante, né, e sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo, né, tratar de direitos humanos, né, e trazer isso, né, para um projeto de extensão, nessa articulação, né, com, enfim, né, com diferentes setores da sociedade é fundamental, né? A gente está acostumada, né, a gente está acostumado a ouvir, pelo menos desde o que a gente chama de redemocratização, a gente tem uma série de momentos de retrocessos, né, no que diz respeito aquelas garantias que vão sendo construídas, né, com o fim do período autoritário, mas nunca tivemos, né, com tantos retrocessos, uma ameaça tão grande ao Estado Democrático de Direito e aos direitos de uma maneira geral, né, como vivemos nesse momento. Então, parabéns pelo evento. Você traz uma questão que é central, né, Luiz? Porque é aquilo, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, os políticos, né, em geral, as candidaturas, né, eleitorais não apostam tanto numa plataforma política de defesa dos direitos humanos de uma maneira ampla que abarque especialmente a população carcerária, por exemplo, né? E o direito, digamos, de suspeitos, enfim, né? Aquilo que se chama criminosos, né? Num programa de contenção efetivamente da violência policial, porque sabe-se que o apoio da população a essa plataforma política ele é bastante pequeno, né? São poucos setores da sociedade, na verdade, que apoiam fortemente um programa centrado de fato nos direitos, nos chamados direitos humanos, né? Eu até me incomodo um pouco de usar essa expressão direitos humanos, porque ficou tão batido, acabou ficando tão banalizado, né? Enfim, seja como reivindicação abstrata, né? Nossa, seja como xingamento, né? De parte dos setores da direita que chama a gente, vocês são o pessoal dos direitos humanos, né? Então, eu acho que o desafio é superar, né, isso que o Paulo Sérgio Pinheiro já chamava, né, desse autoritarismo socialmente implantado. E eu acho que a superação disso, para que a população consiga, né, apoiar plataformas que visem
garantia de direitos, é nós, né, dos setores progressistas, todos conseguirmos traduzir, né, essas propostas, essas ideias em algo concreto para a população, desvinculando dessa pecha de defesa de bandidos, né? Essa ideia de que a defesa dos direitos humanos ela é uma defesa que abarca os direitos dos trabalhadores pobres, de todas as pessoas que vivem em áreas pobres, em áreas remotas, em áreas em que o Estado não cumpre com as suas obrigações mínimas de saneamento básico, etc., etc. Então, os direitos humanos isso é parte, né, desse amplo espectro dos direitos humanos, inclusive dos trabalhadores, policiais e outros trabalhadores da segurança pública. Então, acho que a gente tem que buscar estratégias para romper com né, com essa capa, né, de como se estivéssemos defendendo bandidos e como se os direitos humanos só aparecessem quando se trata de um caso de violência policial, que é o que geralmente se acusa, né? Que na verdade é uma acusação injusta, né? Porque nós temos aí pessoas, né? O Paulo Teixeira está aqui, o Marcelo Freixo também no Rio de Janeiro, que são pessoas que sempre vêm à frente aí, né? Quando tem notícias de morte de policiais, para defender, né? Para fazer a defesa ao direito à vida dos policiais também, né? Mas acho que a gente tem esse desafio de romper com essa visão que se constrói sobre o nosso discurso, que busca, de fato, deslegitimar. Eu acho que a solução para isso, né, eu tenho pensado muito mesmo nesses últimos meses, principalmente, sobre isso, é nós da universidade, os políticos, enfim, estarmos muito próximos das pessoas em situações de vulnerabilidade, com projetos diversos, né, aproximando-nos dessas pessoas nessas regiões onde elas se encontram, conhecendo os desafios, as dificuldades que elas encontram, para a gente conseguir construir canais de diálogo, né, que tragam essas pessoas para uma defesa dos direitos, né? Porque também, aí você me avisa, viu, Luiz, que eu não estou marcando tempo. Um minutinho. Tá bom. Bom, o que eu ia falar mesmo? Tá. Não, porque também ninguém fica tranquilo, por exemplo, em ser assaltado, tá tudo bem, paz e amor. Então, acho que acho que é outro desafio, né, para a esquerda, manter essa plataforma, né, de uma intransigente política de respeito aos direitos humanos e também garantir à população políticas que lhes deem mais segurança e direito à sua vida e às coisas que ela tem. Porque as pessoas pobres são as vítimas do Estado, dos agentes estatais, e, ao mesmo tempo, são as principais vítimas dessa violência difusa, dos homicídios, dos assaltos. E ninguém quer perder aquilo que conquistou, muitas vezes, com grande sacrifício, né? Então, é necessário também responder a essa demanda. Bom, é isso. Acho que para não ultrapassar, para manter aqui a minha disciplina, Ok. agradeço aí muito. Obrigado, Camila. Você falou de ovo de galinha, né? A gente tem aí galinhas de diferentes penas, né? Diferentes plumagens, mas o que a gente vivencia muito na prática são os mesmos ovos, né? O mesmo omelete, a mesma receita de bolo. Como fazer diferente, né? Como que a gente pode produzir uma sociedade um pouco mais justa no que se diz respeito à punição, né? Que a gente vê, muita gente fala que a gente vive num país de impunidade, mas na verdade, né? Muitos são punidos o tempo todo, até antecipadamente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na prisão provisória, né? E isso não é só um problema no Brasil, é um problema em escala global, que diz respeito a muitas democracias ocidentais, mas como que a gente resolve isso, né? Como que a gente diminui um pouco essa inequidade entre acesso à justiça, garantia de justiça e excesso de punição para alguns, sobretudo aqueles que não têm como ser representados justamente, aqueles que não conseguem, muitas vezes, um acesso ao mínimo do que é uma representação jurídica justa, né? Eu queria perguntar para o deputado Paulo como fazer isso, como que, no âmbito legislativo, a gente pode garantir uma sociedade que a gente não veja tantas pessoas indo para a cadeia, né? Onde a prova é, por exemplo, a palavra de um policial, o poder discricionário da polícia atuando fortemente, né? Ou indo para a cadeia, muitas vezes, por furto
furto famélico, né, de produtos de limpeza ou de higiene pessoal, e onde a gente vê isso muito, ou como a gente viu aqui na Bahia recentemente, né, o caso de um sobrinho e um tio que foram brutalmente assassinados por pessoas ligadas à segurança de um supermercado porque estavam furtando carne para poder vender na sua comunidade, né? Como lidar com essas realidades? Oh, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Te cumprimento, Luiz Cláudio, minha querida amiga Camila Dias, Fernanda Prates, Luiz Fábio e também a Mariana Poças. Pois é, eu estou no meio disso, né? Como desmontar o Estado punitivista? Porque o punitivismo ele é uma idiotice, ele é a antipolítica pública. O punitivismo é a incapacidade de fazer o correto. É jogar dinheiro fora, é punir quem não tem que ser punido, dar. E eu acho que o Brasil tem uma tradição escravagista que o que você faz com o pobre, né, as classes dominantes pouco importam com o que se faz com o pobre. Mesmo que jogue na cadeia quem que não tem que ser jogado na cadeia, essa tradição escravagista autoriza, né, legitima. Né? Nós estamos na Câmara desde 2018, desde 2016, desmontando essa política punitivista. Começou ali com as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que foi proposta pelo Ministério Público, pelo então procurador Deltan Dallagnol. Teve um site jurídico que chamou de desmedida, não 10 medidas, desmedidas contra a Constituição. E nós derrotamos as 10 medidas às vésperas das eleições de 2018. E não só derrotamos, como aprovamos abuso de autoridade naquele pacote das chamadas desmedidas contra a corrupção. Depois veio esse governo que propôs o chamado pacote anticrime, coordenado pelo Sérgio Moro, parceiro do Dallagnol. E o pacote anticrime era também um recrudescimento da legislação penal, uma abertura da legislação penal para legitimar juridicamente essa legislação punitivista. Nós derrotamos o pacote anticrimes, ampliamos as garantias e aprovamos no pacote anticrime, até uma proposta que eu fui autor, o juiz de garantias. Quer dizer, um juiz que pudesse fortalecer a ideia da imparcialidade no tratamento da questão criminal. E estamos trabalhando o desmonte dessa política. Eu sou autor do PL 4471, pelo fim dos autos de resistência, exigindo a apuração de mortes praticadas por policiais. O Brasil é um dos países que tem a polícia mais letal do mundo. E eu sempre me deparei com esse camarada aí que é presidente da República, porque ele sempre propôs do outro lado a excludente de licitude, que é a licença para matar. E eu tenho uma legislação que está no Congresso Nacional que muda a lei de drogas. Muda a lei de drogas. Busca, em primeiro lugar, regulamentar o uso adulto da cannabis, né? E também modifica as prisões, tentando estabelecer um critério objetivo para quem seja traficante e usuário, que é o critério usado em Portugal, aquele que tem para si doses para uso até 10 dias, esse é usuário, acima desse quantitativo é traficante. Também impede a prisão se a pessoa é primária e não agiu com violência, e permite a progressão que a lei de drogas hoje não permite, né? E também trabalha o tema além do quantitativo, a progressão, e regulamenta o uso da cannabis, né? Eu também, esse é um
uma proposta atual, eu preciso ver em que termos ela foi aprovada, mas ela foi aprovada na comissão especial, propõe a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma possibilidade de você resolver problemas que hoje são resolvidos com cadeia, pela capacidade de restauração que o ofensor pode fazer para a vítima, né? Que é uma tendência moderna do direito penal. Eu termino dizendo o seguinte: aqueles que atacaram os direitos humanos são esses que legitimam as mortes no Brasil e que praticaram. Hoje nós estamos com quase 616 mil mortes. Portanto, eu acho que a gente tem que bradar de novo o tema dos direitos humanos e chamá-los de genocidas, né? Ir para cima deles. E eu acho que no processo eleitoral os candidatos têm que ser questionados sobre esse aspecto. Porque tem muita gente progressista que é punitivista e que tem que ser posta à prova, né? Às vezes tem propostas muito avançadas, mas quando entra nesse núcleo duro dos direitos humanos, a pessoa lambe o dedo, né? E eu acho que isso tem que ser colocado à prova. Nós temos que... o punitivismo tem que ser colocado à prova num país que prende muito e prende mal. Ora, se ele prende muito e prende mal, se essa premissa está correta, nós temos que mudar os instrumentais de prisão. E é neles que a gente tem que colocar foco para ver se a gente supera, né? Aqui, veja bem, quantas pessoas aqui que conhecem uma pessoa do povo que teve um filho preso, acabou a vida da pessoa, da família, daquele jovem. Um MP, às vezes, que verdadeiros punitivistas que levam o seu pequeno poder às últimas consequências para prejudicar as pessoas, né? Botar gente inocente na cadeia. Esses casos de valor, Luiz Cláudio, quem tinha que ser processado é quem acusou e quem julgou, né? Furto, pequenos crimes de bagatela, furto famélico, né? Isso a jurisprudência já está resolvida. Agora, no Brasil, a gente vê esses processos chegarem no Supremo Tribunal Federal, não passou pela cara de ninguém. Por isso, eu acho que tem que pôr, minha querida Camila, aprova esse sistema de justiça, aprova o Ministério Público, porque a gente sempre os trata de maneira condescendente, né, com os erros que eles praticam. Obrigado, Paulo, concordo. Realmente, a gente tem casos que são exemplos de um sistema de injustiça, né, e de profundo desmereço à dignidade humana quando a gente observa os prontuários de presos, os prontuários de internos do sistema prisional brasileiro como um todo, né? Luiz, Fábio, eu gostaria de saber, há espaço, então, para construir um contradiscurso punitivista, né? Um antipunitivista na academia também? Quer dizer, a gente também tem colegas que defendem visões de lei e ordem, né? Como que a gente dialoga com esses colegas? Como construir consensos a despeito das diferenças? Eu queria essa pequena pergunta aí para a gente ir avançando nesse debate. Muito boa, Luiz. Bem, quando a Mariana fez o convite, né, que eu li o convite no e-mail, eu pensei assim, né, me veio a lembrança, vendo a discussão, né, do projeto e tal, das conferências livres de segurança pública. Vocês lembram desse momento, né? Que foi um momento em que todo o discurso do campo da segurança pública, né, parecia alinhado, né? Nós estávamos discutindo segurança pública com a sociedade civil. Foi um momento assim muito... Eu lembro de participando das conferências aqui no Ceará
e a gente dizendo assim, poxa, aconteceu uma mudança no discurso, né? Naquele momento nós tínhamos pessoas da sociedade civil, dos movimentos sociais discutindo segurança pública e pessoas das próprias instituições de segurança pública discutindo e conversando sobre o que seria, né, uma política de segurança pública pautada pelos direitos humanos. O grande problema daquele momento é que, ao mesmo tempo, a gente observou um discurso alinhado com o campo dos direitos humanos, se já era notória a preservação de estruturas e posições de poder, tanto no campo da segurança pública quanto no campo da justiça. Não havia, além da discussão, o debate, o discurso sobre direitos humanos, uma penetração desse discurso nas instituições a ponto da gente ter mudanças na forma de conduzir o efetivo policial, mudanças na forma de produzir o inquérito, mudanças na atenção e no trabalho do Ministério Público e, consequentemente, mudanças contundentes no nosso judiciário. Eu lembro aqui no Ceará, a gente criou uma experiência que foi muito interessante, que foi a Academia de Segurança Pública, né? O projeto era transformar a segurança pública, a formação dos policiais em uma estrutura quase que, passando por uma estrutura que replicava uma universidade. E tivemos aqui, né, o professor César Barreira, que assumiu o primeiro ano. Mas logo um ano depois dessa experiência constituída, o César é demitido por um secretário de segurança que se autoproclamava um pé de cabra. Era um pé de cabra. Porque as coisas tinham que ser resolvidas com violência. E o César, estou tratando isso como quase um símbolo, né? Ele é substituído por um coronel da PM que diz que ele tinha que sair porque na academia o policial tinha que aprender a atirar. Então, veja como ali eu dizia assim, é a manutenção do modus operandi. Apesar de, naquele momento, o discurso sobre direitos humanos tinha um espaço. Mas esse espaço que o discurso de direitos humanos ganhou não teve força para mudar as estruturas, tanto no campo da segurança pública quanto no campo da justiça. E, muito rapidamente, a gente viu ao não transformar essas estruturas, o que a gente passou a ver foi justamente o advento do discurso punitivista. E não é que nem que ele tenha desaparecido em algum momento da nossa história. Mas a gente teve um momento em que as pessoas pareciam que minimamente tinham vergonha, né? E agora não. Assim, quanto mais cruel, né? Quanto a mensagem mais punitivista, mais alinhada com uma perspectiva fascista ela for, melhor, né? Você está mais bem posicionado, você estará no campo, né, do que se convencionou chamar de direita hoje no Brasil. E o Ceará é um estado muito interessante, porque aqui nós ainda somos governados por um governo do PT, né? O então governador Camilo Santana. E o Camilo hoje é muito emblemático assim, o resultado das escolhas que ele fez no campo da segurança pública. A principal força hoje de oposição ao governo Camilo Santana é oriundo da segurança pública, né? É um policial, né? O capitão Wagner, que surgiu naquele momento da greve de 2012 e, né, começou a regimentar forças alinhadas a este movimento nacional ultraconservador com ambições fascistas.
Então, o que a gente observa hoje no Ceará é uma discussão que se deteriorou a tal ponto que o que passa a pautar o discurso sobre segurança pública é justamente a questão de quem vai ser mais macho. Então, para você ver o nível que a coisa chegou, né? Quando o então secretário André Costa ele é nomeado, o capitão Wagner vai, né, ataca a masculinidade do governador para fazer o debate sobre segurança pública, dizendo que não adiantava ter secretário valente se ele era um covarde. Então, veja o nível de degradação. E aí, vou encerrar aqui para também manter a disciplina, né, com meus colegas que sempre, né, estouram o tempo. Mas o Paulo Camila traz uma coisa muito importante. Isso nós estamos discutindo ainda numa camada. Estávamos discutindo segurança pública ainda numa camada, né, do controle ali do executivo e das forças policiais. No entanto, o que acontece do Ministério Público para frente é uma tragédia. Uma tragédia. É uma herança colonial, uma espécie de aristocracia que criou uma estrutura em que você não consegue alcançar e reproduz as injustiças mais terríveis que você pode imaginar. Aqui nós tivemos a chacina do Curió em 2015. Foram 11 pessoas assassinadas, 43 policiais acusados. A primeira denúncia do Ministério Público chamava atenção para mais de 200 policiais envolvidos direto ou indiretamente. Chegaram a 43, nenhum oficial, como já é de praxe, né? Nenhum oficial, 43 policiais, e até hoje não aconteceu o julgamento. Não aconteceu o primeiro julgamento desses indiciados. Então, é uma injustiça sistêmica que se constitui e passa a orientar politicamente as relações sociais. E daí, nós poderemos passar aqui algumas horas discutindo os efeitos desse tipo de contexto, desse tipo de circunstância. Obrigado, Luiz. Realmente, o caso aí do Ceará se assemelha bastante também ao massacre que a gente teve aqui no Cabula, que deixou 12 mortos, né? E que, numa feliz frase do governador de Rui Costa, comparou o momento de um PM atirar com o momento de um artilheiro fazer um gol, né? Essa triste comparação, né? A gente vê isso de um lado e do outro pior, né? Gente querendo promover verdadeiro bang bang. O nosso presidente quer fazer um verdadeiro bang bang a céu aberto, com armas para todo mundo, enfim. Então a gente tem de um lado posturas que podem e devem melhorar, e do outro é um campo que eu acho que não existe muito espaço para debate, né? Mas, com relação a você, Fernanda, há espaço para exercício de uma prática antipunitivista no Conselho Penitenciário? Como tem sido a sua atuação, a sua vivência na prática dessa questão? Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos. Mariana, obrigada pelo convite. Eu acho que é isso que tem que pautar, né? O Conselho Penitenciário, ele é um órgão de fiscalização da execução penal, então tem que ser pautado, obviamente, pelo respeito aos direitos humanos, mas eu te digo que eu já sou do Conselho há alguns anos, está cada vez mais complicado. A gente está se limitando a projetos pontuais e deixando de lado grandes projetos, porque está muito difícil, né? A gente vê aqui no Rio de Janeiro, e é muito frequente, tanto no âmbito da administração pública quanto da segurança pública, muda a gestão e aí muda tudo, você tem que começar do zero, né? Iniciar diálogos, mas uma coisa persiste, e aí que o Luiz estava trazendo, que é esse aumento do punitivismo dentro, né, da lida diária dos agentes, né? A gente está falando de um aspecto mais político, mas isso, obviamente, tem um reflexo, ou, enfim, eu não sei qual é o tipo de relação, mas isso, obviamente, a gente enxerga também lá na ponta, né? No policial penal. Então, de uns anos para cá, a gente
a gente tem visto de forma bem mais presente, né, para aqueles que acreditam na ressocialização, uma diminuição, né, dos serviços destinados à ressocialização, né, do egresso no Rio de Janeiro. Então, a diminuição de assistência social, o patronato agora nosso está fechado, fechou ontem, né? E, por outro lado, justamente um aumento do punitivismo dentro da execução penal, né? Por exemplo, a gente tinha muito certo aqui no Rio de Janeiro de que presos, né, porque a VEP aqui do Rio de Janeiro ela concentra o estado todo. Então, você tem presos, né, egressos que moram a 3 horas de distância do centro do Rio. E eles sempre puderam assinar, que eles têm que assinar de 3 em 3 meses, na comarca dele, né? Agora não, né? Existe uma determinação de um determinado juiz da VEP que diz que eles têm que vir para cá, para o Rio de Janeiro, ou seja, né, eles têm que se deslocar 3 horas sem dinheiro, né, perdendo o dia de trabalho, o que, obviamente, né, vai gerar um custo para essa pessoa e vai acabar gerando, eventualmente, um descumprimento das condições dele e o reingresso, né? Um outro ponto também é a discussão, né, que agora os ISAPs, que são os inspetores, agora são policiais penais, com toda a subjetividade, né, que vem disso. Então, a gente vê, de uns anos para cá, uma fragilização, uma diminuição, né, dos esforços voltados para uma ressocialização. Eu não sou muito dessa palavra, mas, enfim, né, é uma das funções da Secretaria da Execução Penal, e um fortalecimento desse caráter mais repressivo, mais punitivista, né, dentro da execução penal. Mas aí, trazendo também o que a professora Camila trouxe, e o Luiz também, e o deputado Paulo também, por outro lado, se a gente briga para menos, né, punição no âmbito da execução penal, por outro lado, a gente tem uma briga enorme. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB também, e atuo já há vários anos em casos de violência policial, letalidade policial, né? A gente atua no caso da Ágata, da Emily, da Rebeca, das execuções aqui no Rio, a gente teve no Salgueiro. E, do outro lado, é essa busca desenfreada, enlouquecida e, muitas vezes, inglória de responsabilização dos agentes do Estado, né? Assim, se a gente vê, por um lado, uma facilidade para retirar a liberdade, né, de uma pessoa que, como você mencionou, Luiz, furtou, né, sei lá, um leite, um pão, uma carne, a dificuldade para responsabilização, não vou nem usar punição, não, a responsabilização desse agente do Estado é uma luta e é uma luta muito difícil, porque né, a gente convive muito com as famílias e é um desespero muito grande, porque eles matam não só o corpo, eles matam a memória daquela pessoa, né? A gente está atuando no caso do Samuel, um rapaz de 17 anos que morreu há um mês atrás, no Chapadão, e ele era dançarino, maravilhoso, estudante. Mataram o rapaz e colocaram uma arma, como se ele fosse traficante. E aí a gente tem que correr atrás enlouquecidamente para conseguir testemunho, para provar para o Estado que aquele rapaz não era traficante, entendeu? E aí, no centro disso tudo, seja no âmbito da execução penal, seja no âmbito, né, da letalidade policial, da violência policial, tá a mesma galera, estão as mesmas pessoas, né? Que é o perfil da população prisional, e é quem mais morre em decorrência da letalidade policial no Rio de Janeiro, que é a juventude negra, né, periférica e pobre, que todo mundo já sabe disso. Então, assim, eu acho que tá nessa luta assim, é uma escolha de vida. Então, assim, não dá para perder a esperança, mas os passos, eles estão cada vez, eu vejo, né, assim, grandes sonhos, grandes projetos, e isso a gente está meio que deixando de lado para fazer uma coisa no dia a dia, entendeu? Para tentar caminhar passinho por passinho, porque a gente não está dando conta. É uma coisa realmente atrás da outra. E o Paulo trouxe uma questão muito importante, que é a responsabilização, quando a gente fala, né, superlotação carcerária, enfim, as condições da prisão. A gente foca muito, né, na SEAP, né, aqui no Rio de Janeiro, na execução penal. Mas a grande responsabilidade é o Poder Judiciário, né? Eu leio denúncias, eu estava atuando num caso recentemente, justamente de um desses de reconhecimento por foto errôneo pela comissão, que se eu tivesse feito aquela denúncia
enquanto estagiária, no 5º período, eu seria demitida do escritório. Sem brincadeira, eu seria demitida. Tão ruim é a qualidade assim, mínima de estrutura de uma denúncia completamente inepta. E o rapaz estava lá denunciado. Então, de pensar essa responsabilização também dos atores, né, eu acho essencial, porque eles não podem fazer isso que eles fazem. Eles acabam com a vida de uma pessoa. Né? Esse rapaz, ele acabou absolvido, mas ele tem medo de sair de casa. Ele tem medo. Né? Porque numa dessas ele é pego de novo, vai preso, enfim. Né? Então, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E, finalmente, eu acho que assim, esse projeto, né, que é da Mariana, é muito legal justamente por abrir esse diálogo, né? Enfim, da gente poder discutir aqui enquanto sociedade, academia, quem está no front, da gente tentar entender um pouco as percepções uns dos outros e tentar construir algo mais amplo, porque na lida diária está difícil pensar em algo mais amplo. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Bom, feita essa primeira rodada, eu queria falar para as pessoas da sala que, se elas quiserem encaminhar também perguntas aqui pelo chat, né, a gente vai tentando dar vazão a elas também para o pessoal aqui que está na conversa. Camila, a Fernanda tocou num ponto que me parece essencial e que tem tudo a ver com a nossa área, que é a sociologia, que são as ciências sociais, que tem a ver com o que acontece de fato quando uma pessoa é colocada numa unidade prisional, né? Que muitas vezes passa muito longe da ideia do que as pessoas têm sobre prisão, ou do que está prescrito na lei de execução penal, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, das perversidades que vão para além da pena de restrição de liberdade, as quais a gente conhece muito bem, né? Para que as pessoas soubessem um pouco, quando a gente está falando de um discurso antipunitivista, a gente não está falando apenas de refrear a pena privativa de liberdade nesse crescimento vertiginoso que a gente tem vivenciado nas últimas décadas, né? Mas também a gente está falando de preservação de vida humana, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Então, Luiz, o sistema prisional, ele destrói a vida das pessoas de diversas formas, né? A Fernanda comentou agora, né, do quanto destrói do ponto de vista, digamos, existencial, moral, enfim, os vínculos, né, do ponto de vista social, e também destrói do ponto de vista físico, no mais básico ali dos direitos, que é o direito a se alimentar, né? O direito a ter o espaço mínimo ali para dormir, o direito a ter roupa, né? Direito a ter um cobertor, direito a ter acesso à alimentação, a ter itens de higiene, a ter água, né? Então, tudo isso são, digamos assim, são elementos que as pessoas não acreditam, mas que são escassos no sistema prisional, não são distribuídos igualmente, com regularidade. E os presos que estão lá, muitas vezes, a água, por exemplo, até aqui em São Paulo, né, que eu já conheço mais, às vezes fica vários dias sem ligar a água, e quando liga por 5 minutos, ele já tem que encher baldes, enfim, para poder guardar aquela água. Nesses períodos de escassez, a situação se torna ainda mais dramática, a gente pouco tem informação a respeito, né? Então, o sistema prisional, ele viola a vida dessas pessoas de todas as formas possíveis, né? Então, desde essa dimensão mais básica do direito a coisas necessárias para a sobrevivência, até a questão do indivíduo que, por exemplo, às vezes ele cometeu um delito eventual, enfim, né, digamos, assumindo que ele de fato cometeu, e aí nem considerando esses erros, né, que a Fernanda comentou, desconsiderando esse absurdo, mas assumindo que o indivíduo cometeu um delito, ele é colocado o Estado coloca esse indivíduo dentro de um contexto que, mesmo que ele tente, com todas as suas forças, né, não se envolver em outras redes mais complexas do ponto de vista criminal, ilícitas, ele vai ter que fazer um grande esforço para isso, porque o que a prisão produz é isso,
ela coloca o indivíduo necessariamente em contato no seu cotidiano com redes ilícitas. Então, o indivíduo ele vai estar à disposição ali um cardápio de crimes para ele aprender, né? Para ele se especializar. E o Estado abre mão, não está nem aí para isso, né? Da mesma maneira que essas redes ilícitas, né, como as facções nas prisões, elas é que determinam ali as normas, as formas de convivência dos presos. Há uma terceirização do Estado, né, para esses grupos. O Luiz sabe bem que isso é conveniente para que o Estado tenha recursos, os dois Luizes, né? Aliás, eu falo do Luiz, os dois Luizes, sabe bem? Então, isso é uma condição necessária para que o Estado continue encarcerando com os recursos que ele tem disponível. Então, seria impossível encarcerar dentro do que exige a LEP, encarcerar na medida em que a população carcerária hoje atinge, que essa super encarceramento que nós tivemos nas últimas décadas, a superpopulação carcerária que isso produziu. O Estado não tem recursos para manter um sistema prisional na mesma proporção que cresceu a população carcerária. Então, para ele poder continuar encarcerando, ele precisa que as facções exerçam o controle sobre os presos lá dentro, porque o Estado mesmo não faz isso, né? Ou seja, ele enfia lá dentro, e pelo menos aqui em São Paulo é assim, acredito que seja quase todo o Brasil, com alguma exceção ou outra, o Estado ele cuida, ele controla quem sai do pavilhão para circular em outras áreas do presídio, quem entra no pavilhão. Agora, dentro do pavilhão, ele não toma nenhum tipo, digamos, ele não tem nenhuma ingerência ali dentro. Então, ele terceiriza essa administração da pena privativa de liberdade para os grupos criminais, né? Porque também não é uma mesmo. É isso mesmo. Então, porque não é uma autogestão, porque às vezes, né, Luiz, eu já vi gente falando como se fosse uma coisa positiva, inclusive entre nós, entendeu, acadêmico, que não é autogestão, exercício de autonomia, é um exercício de uma gestão que é imposta de forma coercitiva por grupos criminais armados. De sobrevivência para alguns e de negócio para outros. Exatamente. Né? E eu não sei se já acabou meu tempo. Não, né? Pode falar um pouquinho mais. Ah, não. Você usou um segundo. Mas não, é que... E aí eu só queria tomar... Então, as condições das prisões, elas são as piores possíveis, né? E eu queria só retomar rapidamente uma coisa que a Fernanda falou que é fundamental, né? Eu falei no início da fala, a gente geralmente fala do executivo, né? Que, enfim, né? Pensando aí na política pública, só que o judiciário, o Ministério Público e o judiciário são atores essenciais nessa dimensão, e aí não há política pública que aguente, ainda que tivesse uma política pública que quisesse, né, melhorar essa condição, o judiciário e o Ministério Público são classes, né, que altamente elitizadas, que vivem num universo que está num plano muito acima do nosso, que não tem a mínima ideia a maioria não sabe nem o que é uma prisão, nunca pisou, né, Luiz Carlos? Você até comentou, vive num patamar de uma vida, né, que não tem nenhuma relação com as necessidades do povo, das pessoas, né, que estão ali passando fome, enfim. E aí aplica-se, né, a grande maioria aplica ali a sentença de uma maneira totalmente descolada da realidade, não tem ideia do que seja a realidade que os permeia, né? E então eu acho que enquanto a gente também não conseguir envolver o judiciário, tanto nessa reflexão, quanto, como a Fernanda falou, eu estou plenamente de acordo, responsabilizar essas pessoas em situações de erros que são trágicos para a vida das pessoas, que elas sejam responsabilizadas, inclusive criminalmente, pelo mal que fizeram a outra pessoa. E os gestores também das unidades prisionais, funcionários, servidores, também quando tem mortes claras por negligência, enfim, quando tem ali... que é muito difícil comprovar, responsabilizar, né? Mas só que era necessário um esforço para isso, porque eu acho que é difícil encontrar um outro caminho tão efetivo, porque eles estão muito confortáveis nas posições que eles encontram, porque nada acontece. Então, o juiz pode errar à vontade, pode prender as pessoas à vontade, pessoas inocentes, que não acontece nada para ele, né? No máximo é uma aposentadoria, né, com compulsória, que eu gostaria muito de receber essa punição,
que eu gostaria muito de aposentar, e eu acho que eu nunca vou conseguir aposentar, né? E aí finalizo só dizendo que a gente tem que começar uma campanha para que o Paulo Teixeira seja o próximo, a partir de 2023, ministro da Justiça. Paulo, tem que ser você, porque ninguém no PT conhece, tem mais interesse nessa discussão do que você. Não é só em época eleitoral. O Paulo tem essa discussão, interesse pela área da segurança, do sistema prisional, desde sempre. Não é só em momento de campanha eleitoral que ele vai buscar alguma coisa, né? Então, a gente tem que fazer essa campanha, viu, Paulo? Você para ministro. É isso, gente. E Camila, diretora do DEPEN. Eu vou ser Paulo, demitida, Rafa. Eu vou querer fechar todas as unidades federais, aí pronto, já tem uma. Você sabe que é umas aspas aqui, a única coisa que eu proíbo terminantemente alguém de qualquer tempo querer fazer homenagem para a gente, querendo botar nome da gente depois que a gente morrer em unidade prisional. Isso está deixar aqui gravado para que, se um dia isso passar na cabeça de alguém, isso não ocorra com a gente, né? E você sabe, Camila, falando um pouco, eu tenho um texto que você conhece que fala das prisões fora da lei, né? Que a gente vive num dispositivo punitivo em que as prisões atuam fora da lei, atuam não respeitando aquilo que a própria legislação prescreve, né? Na pesquisa que a gente fez recentemente aqui na Bahia, numa unidade de presos provisórios, a gente percebeu que, em média, os alvarás de soltura, as ordens de soltura diversas que chegavam na unidade, demoravam 2 dias entre a decisão do juiz e a liberação do interno, né? Quando você acrescenta aí a variável, né, raça, essa média cresce ainda mais, né? Então, os negros... E a proporção de negros na cadeia provisória na Bahia é maior do que a proporção de negros já na sociedade. Então, não é para falar que aqui tem muita gente negra que tem mais negros na prisão. Não, tem mais negros na prisão do que na sociedade em geral, né? Isso demonstra muito o que você colocou, né? E que essa questão é muito, muito complicada. E no âmbito legislativo, aí já fazendo gancho para o nosso querido deputado Paulo Teixeira, a gente teve uma série de CPIs ao longo desse último século, né, na Câmara dos Deputados. A última, salvo o melhor juízo, é de 2008. E que a gente pega esse relatório da CPI de 2008, no final a gente chega com uma série de quase propaganda, quase esses pamphlet folders, né, de modelos de prisões de segurança máxima, né? E, tristemente, essas são as principais conclusões desse relatório, para modelos que nada se assemelham aos protocolos internacionais de preservação da dignidade humana, né? Quando que a gente pode produzir iniciativas legislativas no sentido de tentar respeitar as regras de Tóquio, as regras de Mandela, né? Como que a gente pode avançar nesse campo? Bom, Luiz Cláudio, primeiro, a minha candidata a ministra é a Camila. Ela saltou na frente para tirar a iniciativa minha, mas ela é uma das figuras que mais conhece segurança pública no Brasil, obras maravilhosas, é uma grande orientação nessa área para a gente. Então, daria super Camila, certo, Paulo. Nossa, ia ser ótimo. Camila, minha candidata. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, né? Nessa CPI de 2018, de 2008, salvo engano, eu participei, salvo engano. E uma coisa que nós precisamos resolver no Brasil, 2 coisas que nós precisamos resolver no Brasil, uma é o seguinte: para prender tem que ter vaga. Tem que ter vaga. Você não pode, se tem lá 100 vagas, só podem ser presas 100 pessoas. Não pode, nós temos que criar essa legislação. Porque, e o resultado dessa CPI, se você for ver, muitas das CPIs, elas
tem ali um grupo, não é de 2008, porque 2008 acho que foi o Domingos Dutra, que é um cara super sério, que trabalhou esse tema, né? Mas muitas dessas CPIs, elas trabalham para privatizar o sistema carcerário. É isso que está por trás do trabalho de muitos interessados que atuam nessa CPI, de privatizar o sistema carcerário. E sempre com o seguinte argumento: se privatizar, funciona. Apenas dizer que, recentemente, muitos modelos privatizados deram muito errado. São exemplos mais trágicos da barbárie humana. O sistema, por exemplo, de Manaus, no Amazonas, é privado. E deu naquilo lá. Desvio, corrupção, todo tipo de violação aos direitos dos presos. Eu acho que a gente tem que trabalhar primeiro com esse tema do numerus clausus. Só pode colocar dentro da prisão aquele número de pessoas para a qual a prisão está preparada para receber. Não tem prisão que não dê certo assim. Dá certo. Inclusive, o Estado vai controlar o crime nessas hipóteses de prisões assim. As prisões perdem o controle na medida em que o Estado perde o controle sobre elas. A Camila que me ensinou isso ao longo da vida. Quer dizer, na medida em que o Estado perde o controle sobre elas, ela terceiriza para o crime e quem cuida da prisão é o crime. O Estado cuida do lado de fora da prisão, mas não cuida do seu funcionamento. Então, eu acho que nós teríamos que estabelecer esse requisito e, igualmente, estabelecer um requisito para os juízes, para a prisão. Vejam quão civilizatório foi no Brasil as audiências de custódia. A audiência de custódia, ela fez com que metade das prisões no Brasil não acontecessem. Que o juiz se depara com o preso, ouve o preso e vê que não é um caso de prisão. E o que está havendo no Brasil é um movimento de um segmento judiciário que quer acabar com as audiências de custódia ou quer estabelecer audiência de custódia virtual, ele não quer estar lá na frente do preso. Por isso, eu acho que o Brasil tem conhecimento para isso. Aqui, tanto a Camila quanto o Luiz Fábio falou do professor cearense que nos ajudou naquelas 5 eixos para uma segurança pública cidadã, que foi um livrinho que a Camila participou, ele também participou, o professor que foi citado aqui, como é que ele chama, Luiz Fábio? César, né? O César Barreira. O César Barreira, né? Nós temos conhecimento acumulado no Brasil para fazer diferente. Não falta um saber no Brasil. O que nós temos é que transformar esse saber numa política pública. E prender menos, porque muitas das prisões acabam piorando a vida das pessoas, acabam direcionando a vida das pessoas para o crime e não para outras atividades socialmente admitidas, legítimas e aprovadas. E, nesse sentido, nós temos que ter um pacto nacional que, primeiro, as prisões terão vagas e, segundo, os juízes terão que dizer quem será preso e quem não será mais preso. Nós vamos ter que partir para esse diálogo com os juízes e promotores. Quer dizer, por exemplo, Luiz Cláudio, quando alguém roubou um shampoo e foi preso, esse juiz, na minha opinião, tem que ser punido. Claro. E se o tribunal não reviu essa sentença, tem que ser punido os desembargadores. E se o promotor que acusou tem que ser punido igualmente, tá certo? Eu vi agora um artigo esse fim de semana, até vou mandar para a Camila. Eu vi um artigo sobre os promotores americanos, os abusos que eles cometeram e as reações que estão sendo que estão tendo nos Estados Unidos para punir esse superencarceramento. Eu fiz uma PEC aqui muito modesta, PEC 5, sobre o Ministério Público. Faltaram 12 votos.
Mas o Ministério Público só faltou desabar, porque eles não querem nenhum tipo de controle da sua atividade e de prestação de contas para a sociedade em relação à sua atividade. Por essa razão, eu sou da opinião que nós temos que mudar a política pública. Não nos falta saber, nos falta implementar esse saber voltado para humanizar esse tema da justiça criminal. Bem, né? E passar, muitas vezes, de programas. Tem programas muito interessantes em vários níveis, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de transformar programa em política de Estado, né? Que passe os governos, que a gente tenha, de fato, políticas de Estado num sentido, né? A gente viu algumas iniciativas, né? E eu queria saber de você, Luiz Fábio, Luiz, já tem uma emendando. Luiz, só desculpa, tem uma pergunta aqui da Francineide, que ela gostaria de Ah, fazer pois no não, microfone. pode falar. Pode falar. Você pode falar agora? Pode. Vamos ver se ela... Boa tarde a todas, né? E todos aqui presentes. Eu não estou, infelizmente, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, porque o meu desejo era que a minha câmera estivesse aberta e que minha cara preta aparecesse, porque ao acompanhar aqui as conferências, eu vou tocar em um assunto que é espinhoso sempre, tá? Então, eu já peço desculpas e já digo que não é uma ofensa a ninguém que está aqui presente, mas eu compreendo que a gente falar de prisão e direitos humanos e repetir aqui o problema do encarceramento, atenuando, me desculpe a sinceridade, o racismo brasileiro, que estrutura as nossas instituições, como falaram já aí, no Ministério Público, na magistratura, no Congresso, nas câmaras, em todos os poderes. Então, eu compreendo que reproduzir a discussão no âmbito do encarceramento das pessoas negras, porque quando se diz, não me lembro exatamente quem falou, mas quando se diz que direitos humanos é para bandido, é para os bandidos pretos, porque os bandidos brancos não são aí alcançados, então, pela discussão dos direitos humanos. Porque, se vocês tiverem observado, estamos aqui há mais ou menos uma hora, talvez, falando sobre encarceramento e abarrotamento das prisões, onde estão as pessoas negras. Mas os direitos humanos, eles alcançam também as pessoas brancas que deveriam estar presas e não estão. Porque quando a gente fala de direitos humanos de prisão, a gente fala o direito à justiça. O direito à justiça, ao acesso à justiça, as pessoas que precisam se defender, mas não conseguem, porque a nossa magistratura é branca, racista, o nosso Ministério Público também é branco e racista, assim como a execução penal, os juízes que estão lá na execução penal e direção de prisão também são brancos e racistas. Então, quando a gente está falando em direitos humanos em prisão, eu não vou poder ficar ouvindo, até o final das palestras, a reprodução de uma discussão dos direitos humanos para os bandidos que são os pretos, que estão presos. Então, esse seletivismo penal, eu me desculpe mesmo, tá? A sinceridade. Mas eu acho que já começa quando a gente pauta as nossas discussões em cima das questões que afetam as pessoas negras. Mas, me desculpe, a organização, e falo permissa vênia, eu
estou vendo pessoas negras aqui falando sobre a prisão das pessoas negras. Então, eu acho que a gente tem que começar, mas é mesmo, começar mesmo. Essa transformação, justiça social, que falaram aí da equidade, de já, de logo, daqui. Então, se a gente tem aqui um parlamentar, que eu acompanho pelas redes sociais, inclusive, apesar de ser um homem branco, porque acredito no trabalho dele, e temos aqui pessoas, professoras negras, professoras brancas e professores brancos, mas o racismo é uma questão transversal. Não tem como a gente falar de direitos humanos e racismo, e eu estou aqui esperando, eu fiquei aqui de prontidão, esperando o momento em que alguém fosse lembrar de falar da questão dos negros. E aí o professor Luiz Cláudio Lourenço Nestante falou, há pouco tempo. Então, eu acho que a gente precisa realmente, de tudo isso que a gente está sendo falado aqui, é de suma importância sobre a questão das prisões dos direitos humanos no Brasil. Mas a gente mesmo que está nessa pegada de pesquisar e de valorizar os direitos humanos, não pode reproduzir. Prisão tem a ver com pessoas brancas também que estão soltas. E não apenas com as pessoas negras, que são meus irmãos de cor e minhas irmãs de cor que estão lá, não. Então, eu acho que há um problema muito, muito grave do encarceramento das pessoas negras. Sim, há. E precisamos falar disso, porque nosso sistema judiciário brasileiro é parte da nossa sociedade racista. Então, para mim, o racismo é que pauta essa discussão aqui que vocês estão trazendo. Primariamente. Porque se vocês forem pensar, por que, que o juiz não quer mais audiência de custódia? Porque ele não quer ver a cara preta dos pretos, bandidos pretos que estão presos lá na frente dele. Por que o execução, por que o juiz, a juíza, na hora de dar a sentença, desce a madeira, desce a caneta e dá o máximo de pena para as pessoas negras e o mais leve possível para as pessoas brancas? Racismo. Por que alguém falou na estante que estão lucrando sempre com o abarrotamento das prisões? Racismo. Porque sempre vê nos corpos negros a possibilidade de ganho, de uso, de exploração. Então, eu me senti obrigada a fazer essa colocação, embora eu saiba que é uma questão desagradável, que eu estou sendo desagradável aqui falando para vocês isso. Mas eu também não me importo, porque eu sempre, na minha vida, sou desagradável quando eu falo, porque eu sou uma pessoa negra. Então, a minha realidade é mais dura, é mais crua. Sabe? Então, eu não posso ficar aqui, assim, ouvindo falar de que o Cabula teve os mortos. Sim, os mortos, quem eram os mortos? Pessoas negras. Então, a gente tem essa questão da raça aí, gente, na prisão, e nos direitos humanos, essa discussão, para mim, é fundamental, é elementar, é primária, e não tem como realmente pautar essa discussão sem colocar o racismo, que é institucional, que é estrutural, que é o nome que se queira dar, mas que é o racismo. O arcabouço racismo da nossa sociedade. Eu agradeço e peço desculpas aí à professora Mariana por ter tomado o tempo de fala dos conferencistas, mas eu acho que você coloca coisas importantes. O tema do racismo é muito importante, vamos falar disso. Vai lá, Luiz. Você coloca coisas importantes, sim. Eu fico feliz que você tenha notado que eu não deixei de notar isso. Fico muito feliz por ter sido já professor de pesquisadoras e pesquisadores negros que estudam prisão, como a nossa querida Carla Cotirene, que foi minha aluna, como tantas outras pessoas, né?
A gente não forma só brancos para estudar prisão, a gente não tem posturas racistas na academia, pelo menos eu não, né? Desconheço colegas dessa área prisional que tenham. E o crime também é racista, viu, Francineide? Por incrível que pareça, né? O crime não é tão democrático. Camila falava de um negócio ali atrás, né? Há algum tempo, né? Falando do sistema perverso que existe na gestão das prisões. Só para lembrar que aqui na Bahia, uma das principais lideranças que foi morto no Paraguai, o Zé de Lessa, era branco e comandava um verdadeiro exército, que é o Bonde do Maluco, um exército formado por corpos negros também, que muito foram vitimizados nessa guerra de grupos e com a polícia, né? E nessa guerra dos grupos com a polícia também as maiores vítimas são negros, né? Aqui no estado da Bahia, uma proporção muito maior do que a população em geral. Então essa questão nunca saiu, pelo menos do meu radar e das minhas preocupações quando a gente está falando de punição, né? E eu acho sim, e convido você a pesquisar nessa área e produzir conhecimento nessa área. Há espaço e é algo desejável, é algo que a gente precisa fazer, não é só desejável, é algo necessário, né? Luiz, vamos rodar, porque a gente está no finalzinho, a gente só tem mais uns 20 minutos. Pronto, o caso de vou fazer a passar última logo rodada. a palavra para o Luiz Fábio. Só fazer um comentário rápido. Pode fazer, Fernando, por favor. Eu queria só agradecer a Francineide pela fala dela, agradecer mesmo. E acho que tem muito racismo na academia, sim. E eu acho que seria muito interessante a gente pensar nessa composição que só tem pessoas brancas, realmente, falando sobre uma questão que é, entendeu, estruturalmente construída a partir do racismo. Então, assim, eu agradeço muito, Francineide, a gente tenta ficar de olho nisso sempre, mas e derrapa mesmo. Eu acho que é importante a gente reconhecer que derrapou. Essa foi uma vez, é uma mesa só de pessoas brancas, isso, assim, não pode acontecer para mim, é a minha visão. Então, obrigada, Francineide, não queria deixar passar em branco. Luiz Fábio. Bem, eu acho que Francineide fez uma observação excelente. A população, predominantemente, que hoje se encontra na prisão é a população preta, é a população negra. Aqui no Ceará acontece uma coisa que é muito interessante, né? Você tem, ao mesmo tempo que eu falava da chacina, um corpo policial que consegue e que também tem uma presença muito forte de pessoas negras na sua composição, mas que efetivamente, né, contou com essa leniência da justiça, né? Nós temos 6 anos sem julgamento, houve um indiciamento de todos os responsáveis, mas não houve efetivamente a sua responsabilização. Mas, ao mesmo tempo, o que é que acontece no dia a dia, né? Então, o que é que a gente observa? Eu faço pesquisa qualitativa, então vou falar um pouco de experiências assim que são decorrentes de conversações e tudo mais, mas o que é que acontece? Muitas pessoas negras, elas terminam na prisão por razões absolutamente relevantes e que não seriam suficientes, muitas vezes, para levar uma pessoa branca, né? A questão do tráfico de drogas é uma coisa absolutamente impressionante, né? Todo mundo que faz pesquisa nessa área sabe que esse termo traficante, ele é um termo utilizado como um mecanismo punitivista em várias ocasiões. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu numa visita à prisão em Tabatinga, lá no Amazonas, né, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Então, em uma determinada ocasião, a gente chegou para uma entrevista com o diretor do presídio e conversávamos com ele sobre a população carcerária daquele município, um município onde você tem uma população, né, repleto de povos tradicionais, não só povos ali, populações ribeirinhas, comunidades indígenas,
povos tradicionais que vivem, né, em áreas rurais, povos negros. Então, você tem ali uma diversidade, né, pessoas negras, uma diversidade muito, muito imensa. Então, lá em 2018, lá no Exílio de 2018, o diretor dizia o seguinte: olha, aqui eu tenho 141 pessoas presas, certo? Obviamente, o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com dado de processo, com um dado de objetivo, né? Nada disso. É a fala dele. Então, ele dizia: eu tenho 141 pessoas presas. Dessas 140, eu arrisco dizer que 90% são mulas. São pessoas que faziam o transporte de um ponto A para o ponto B, né, numa região que é responsável, que só em um ano teve apreendido aí cerca de 7 toneladas de drogas. Então, de cocaína, né, que a gente está falando, uma droga com alto rendimento econômico. Então, essas pessoas estavam lá, ocupando o lugar, muitas sem documentação, porque isso é outra. A discriminação e o racismo, né, eles produzem múltiplos efeitos sociais na vida de quem sofre com esse fenômeno. Então, você tem, hoje, dentro da população carcerária, inúmeras pessoas sem documentação. Sem documentação. Qualquer liderança do PCC, dos Guardiões do Estado, do Comando Vermelho, que tem uma posição importante no grupo, ele vai ter recurso, ele vai ter um advogado, ele vai ter acesso. Aqui no Ceará tinha um esquema de extorsão de desembargadores, né, a custo de 150 mil, um habeas corpus, que os caras utilizavam, né? Então, pessoas que ocupam uma posição importante nas engenharias do crime, que, como o Luiz muito bem ressaltou, reproduzem formas de dominação, inclusive racial, econômica, né? Em muitos aspectos, como Camila já ressaltou isso, são extremamente conservadores, né? A situação das meninas, elas também hoje a situação das meninas, né, que estão ligadas a pessoas que fazem um crime, é uma situação muito difícil. Nós temos várias reproduções de mecanismos machistas no interior desses grupos criminais e muitas vezes são as pessoas que ocupam uma posição subalterna nas dinâmicas criminais que terminam presas. É muito comum, a gente tem um alto número de prisões que a pessoa acaba encaminhada para o presídio porque ela foi presa em flagrante. E aí ela é presa com uma determinada quantidade de droga e muitas vezes enquadrada como um traficante, né? Como um traficante. Então, essa é uma situação muito conhecida. A prisão dessas pessoas vai reproduzir todos esses elementos, né, que constituem essa sociedade. Então, a prisão ela não está fora, né? Pelo contrário, ela é um dispositivo de controle social das elites e, consequentemente, como um dispositivo de controle social das elites, ela reproduz os mecanismos de dominação dessas elites. E se esses mecanismos de dominação eles incorporaram formas coloniais de reprodução do poder, obviamente que a repercussão deles na vida das pessoas também vai esquematizar tudo isso. Então, nós temos uma prisão predominantemente composta por pessoas negras. E aí, de fato, o discurso de direitos humanos é pautado por uma perspectiva de universalidade. E essa perspectiva de universalidade, em muitos momentos, acabou impedindo que uma discussão mais forte sobre o racismo, sobre as desigualdades de gênero, raça e classe, elas, né, ocupassem algumas agendas, tanto no interior de grupos de defesa de direitos humanos, como no interior da própria estrutura de justiça. Essa daí, podem acreditar, ela está completamente fechada.
né? Ela não aceita, ela está blindada. Se vocês forem escutar uma audiência admonitória, né? Se vocês forem a um tribunal do júri, não é essa experiência daqui, não é essa experiência de um debate construído no campo das humanidades, ela é outra coisa, é uma outra. Lá as pessoas não vão ter, né, uma escuta para acolher esse debate. Lá as pessoas vão ser recriminadas, né? Qualquer tipo de insinuação desse tipo vai ser, inclusive, advertida. Então, é uma barreira muito poderosa que se constituiu no sistema de justiça e que, de fato, nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos alcançar. A universidade ela tem sido um espaço que eu concordo com o Francineide, concordo com o Fernando, concluindo, mas ela ainda é o espaço onde está se fazendo esse debate, né? Ela ainda é o espaço onde a gente está conseguindo arregimentar algumas forças para poder produzir alguma diferença. Nos outros segmentos sociais, isso está sendo ainda muito mais difícil. Isso tá sendo, eu brinco que quando eu comecei a participar dos conselhos aqui na UFC, fora do Centro de Humanidades, assim, eu comecei a sentir muito mais a dimensão de determinados problemas porque eles não se abrem, né? Quem está fora das áreas de humanas muitas vezes não se abre para esse debate. E a gente vê o quão distante a gente ainda está de alcançar determinadas esferas e, obviamente, isso vai repercutir. E nós não estamos falando de um problema do presente, né? Nós estamos falando de um problema histórico que repercute no presente e acaba criou-se, né, uma feição, né, da universidade, das instituições de Estado, que nós precisamos refazer e transformar. Com certeza, Luiz. Eu acho que a gente tem que estar aberto para o debate, né, e ouvir e poder responder da melhor maneira possível isso, né, com abertura, com prudência, com fair play, né? Então, é isso que a gente não tem em muitos setores, né? Como você mesmo falou, a questão do judiciário e de campos da justiça que às vezes se comportam como castas, né? Que são imutáveis, né? Isso é muito mais complicado. Não é isso, Fernanda? Desculpa, até eu entrei, levantei a mão. Passando a palavra e já pedindo para a gente encaminhar para os finalmente. Não, eu estava pensando, 4 minutos aí. Retornando aí ao tema que a Francineide abordou, como a gente tem que prestar atenção, né? Eu me choquei de não ter me chocado de que eu estava numa mesa só com pessoas brancas falando sobre um tema de direitos humanos, execução penal. E, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, o tempo todo. Eu sinceramente, se não fosse a Francineide, talvez eu não tivesse percebido, né? E é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui tenta prestar atenção, tenta, né, enfim, né, ser atento a isso, da necessidade da gente ter diversidade quando fala sobre temas ligados à segurança pública, execução penal. E aí eu estava lembrando uma história que me marcou muito. Eu estava assistindo uma audiência de custódia, trazendo isso que a Francineide trouxe dos juízes não quererem, né, estar perto do réu, né, que cheira mal, que está, né, mal vestido. E aí eu estava assistindo uma audiência de custódia, um garoto novinho, tinha acabado de fazer 18 anos, mas parecia muito menos, né? E era a primeira passagem dele, era tipo o que chama roubinho, né? Que é furto, mas aí transforma em roubo e tal. E aí o menino não entendeu nada da audiência, e aí no final o juiz falou, você vai ficar preso, né? E aí o garoto começou a chorar, mas era assim, tinha uma cara de criança o menino, né? E aí, na hora que ele começou a chorar, tocou o telefone do juiz, e o juiz falou, opa, vamos lá comer aquele peixinho? Assim, como se não tivesse absolutamente ninguém na frente dele, né? Como se não tivesse absolutamente nada, como se ele não estivesse mandando aquela pessoa para o que eu considero inferno na Terra, que é o sistema carcerário do estado do Rio de Janeiro. E isso foi uma coisa que eu percebi ao longo, fiz uma pesquisa de 6 meses com juízes daqui do Rio, né, de vara criminal. Essa coisificação, ele não identifica humanidade naquela pessoa. Mas quem é aquela pessoa? E aí
né? Não dá para ficar no subentendido. É aquela pessoa negra, como a Francineide muito bem disse, né? Porque às vezes a gente não diz porque parece óbvio, não sei, né? Mas tem que ser dito sim. E aí agradeço mais uma vez a Francineide. É importante dizer, é importante dizer. É então, as pessoas negras e a gente ir para além da proporção, certo? Exato. Como a pesquisa que a gente fez aqui, a gente mostrou que o exercício punitivo é pior para cidadãos negros. É pior. Eles ficam mais tempo, a vara de soltura demora mais. É pior. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho problema de ser branco e falar isso. Eu não tenho o menor problema. Eu acho que a gente não tem que quebrar essas barreiras. Todos nós temos que lutar contra o racismo. Todos nós. Eu concordo. É uma pauta humana. Não, eu sei, eu concordo, Luiz, mas eu acho que tem que ter também diversidade nesse diálogo, então por isso que... Claro, com certeza. Mas, assim, a diferença é brutal, entendeu? Eu frequentava os mesmos corredores como advogada, fui frequentar como pesquisadora, com um perfil que eu estava vendo completamente diferente, é brutal. Aquelas pessoas não são pessoas para aqueles atores do sistema, é tudo robótico, né? Então... E aí, só retomando, de que pode parecer, né, óbvio, né, para a gente, quando a gente está falando, eu estava falando de uma experiência, mas é isso que o Luiz destacou, é de falar que são pessoas negras e falar que a roda gira dessa forma por conta desse nosso racismo que é histórico e permeia o nosso sistema de justiça criminal. Era mais ou menos isso que eu queria... Obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Aí mais uma vez a Francineide. Camila, palavras finais aí que já estamos com o tempo estourado. Bom, na verdade, é só para agradecer, para reiterar, né, a satisfação de estar aqui. Acho importante, nesse momento, a gente também colocar um protagonismo da universidade pública na superação aí das práticas racistas, né? Porque se a universidade ainda continua racista, mas é nela que a gente encontra, hoje, as maiores possibilidades de dialogar e de tentar ir construindo, né, ou desconstruindo as barreiras que existem. Né? Acho que a gente precisa olhar e cobrar das outras instituições também, né? Quantas pessoas negras será que tem no Conselho Penitenciário, na OAB, no Judiciário, na Defensoria Pública, e aí por diante, né? As universidades federais, especialmente, né, da qual eu sou professora, o Luiz Cláudio, a Mariana, o Luiz Fábio, elas têm tido, nos últimos anos, a partir do governo Lula, né, uma política de cotas bastante abrangente. Na universidade onde eu dou aula, o UFABC, o programa de pós-graduação na época que eu coordenava, foi o primeiro programa da universidade a ter política de cotas raciais. Então, eu acho que não é suficiente, nós temos um longo caminho pela frente, mas é onde eu acho que as coisas estão se movimentando ainda nesse sentido, né? Então, acho que nós temos que valorizar também o espaço da universidade pública, eu acho que somos nós que precisamos, né, estar sempre cada vez mais ao lado das pessoas negras. Como eu disse na minha fala, né, eu acho que dos caminhos para superar tudo isso, a questão do punitivismo, dos caminhos que nós podemos encontrar, eu tenho trilhado isso a partir de cursos de extensão com pessoas egressas do sistema carcerário, e tem sido experiências assim maravilhosas. Acho que a universidade tem esse papel, que o Luiz Fábio também eu sei que faz, de estar ao lado dessas pessoas, e que as pessoas que saem do sistema carcerário, especialmente as pessoas negras que saem do sistema carcerário, no meu caso, o foco é nas mulheres, né? Para que elas olhem para a universidade e saibam que é também o lugar delas, que a universidade é também um espaço para elas, né? Fico muito feliz que a universidade onde eu estou, cada vez mais, nós vemos muitos alunas negros de graduação e de pós-graduação. Trabalho com diversos alunos e alunas negros. Então, eu acho que o nosso papel, né, a trajetória de cada um aqui é diversa, mas acho que todas elas convergem para sermos aliados, como o Paulo também, somos brancos e sabemos que temos que perceber, né, e cada vez mais superar esse racismo nos espaços onde estamos, mas todos nós aqui que estamos nessa mesa, é um prazer enorme compartilhar com pessoas que estão ao lado da luta antirracista, né? E acho que nós temos que buscar os aliados aonde eles estiverem, porque eles já não são tantos. Então, nós temos que buscar esses aliados cada vez mais onde eles estiverem, sejam eles
quem forem para estarem ao nosso lado, que é só assim que nós conseguiremos, né, talvez reduzir ou superar essa condição, né? Então, só agradeço a Mariana, lembrar que a gente participa, né, de atividades o tempo todo, e a gente participa porque gosta, não ganhamos nada com isso, né? A gente participa, a gente trabalha, se mata de trabalhar, porque a gente acredita na nossa na importância da universidade pública e na nossa capacidade de, ao menos, fazer ali o mínimo, né, para superar essas condições de injustiças que perpassam, né, de injustiças raciais, gênero, que perpassam a sociedade brasileira. Mais uma vez agradeço, um prazer enorme rever os amigos, agradeço a todas e todos que estão aqui assistindo, e é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Por favor, Paulo, as suas considerações finais. Eu quero agradecer, dizer que foi uma honra participar com vocês. Esse debate é um debate fundamental, nisso a universidade se diferencia. Parabéns, Mariana, pelo debate promovido aqui. É um debate necessário, mas que poucos tocam. Por isso eu achei muito importante fazer e aprendi muito com as pessoas que estão aqui, né? Eu também, a Francineide tocou aqui no tema da população negra. Esse é o debate central, né? Eu até no início do meu debate falei que o punitivismo é fruto de um processo de um país escravagista, né? Eu tive uma experiência muito boa quando a gente foi discutir o pacote anticrime, né? Um grupo de militantes da questão da luta pela igualdade racial, liderados pela Bianca Santana, que a Camila conhece bem, né? E também pelo Douglas Belchior, eles nos procuraram e procuraram o meu gabinete e pediram o seguinte: vai ter aí um ciclo de 10, 12, 15 debates. E a gente queria que em cada mesa tivesse um especialista da área que fosse negra, né? E foi de uma riqueza muito legal aquilo. Foi muito importante aquele ciclo de debate, porque nós estávamos discutindo um pacote criminal diante de uma sociedade desigual e que encarcela a população negra. E foi muito legal aquela experiência de trazer para junto da gente esse debate. Então, essa observação é sempre pertinente e ela sempre vai ajudar a gente para continuar. Eu fui num debate recentemente, eu subi na mesa, não tinha nenhuma mulher, eu fui no coordenador do debate, falei, 100 mulheres aqui, vocês estão pensando em fazer um debate sem nenhuma mulher aqui em cima? Então, isso é uma educação que a gente vai se educando para modificar, e por isso a observação é muito pertinente. Então, meu agradecimento e um abraço a vocês e a minha torcida para que a Camila seja ministra da Justiça. Obrigado, Paulo. Bom, então, Luiz Fábio quer falar rapidamente, 30 segundos. Luiz e Mariana, queria só agradecer, foi um prazer estar aqui com Camila, com Paulo, com Fernanda. Enfim, podem contar comigo, que for possível, que tiver meu alcance, e é isso. Vamos seguir na luta, no debate. Agradecer a Francineide pela questão, pela sempre importante luta, né? E é muito importante isso. A gente precisa sempre ter em mente esse horizonte da luta racial e como isso é uma tarefa, né? É uma tarefa da nossa sociedade, é uma tarefa de uma sociedade que precisa transformar a maneira como nós convivemos, como nós nos relacionamos e como nós, né, construímos e redistribuímos tanto o capital econômico quanto o capital simbólico. Então, isso é uma tarefa para os próximos anos. Então, foi realmente um privilégio participar e estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos e todas. Acho que a Fernanda não quer terminar, fazer a última fala? Eu acho que eu já fiz. Só okay. agradecer. Eu já comecei a última rodada com ela. Desculpe. Obrigada. Então,
em seu nome, Mariana, como organizadora, agradeço os nossos convidados, né? Dizer que foi muito rico, muito importante. Eu acho que tratar de punição e construção de um discurso antipunitivista foi essencial a presença de vocês aqui, né? Fico feliz demais com as múltiplas abordagens aí que vocês trouxeram para esse tema, né? Quer dizer, é um assunto extremamente complexo e que, se a gente não começar a puxar esse novelo por algum lado, a gente não vai chegar nunca ao fim dele, né? Então, é importante a gente começar por algum lado, alguns caminhos, começar a descortinar isso, seja na prática legislativa, na prática acadêmica, na possibilidade de criar um debate mais diverso. Então, eu agradeço a todos e todas, e com certeza acredito que todos nós saímos melhor do que entramos há 2 ou 3 horas atrás aqui nesse debate.